graça e paz. Eu vou conseguir, de certeza. Amém. Já está. Muito bem, meus amados. Vamos, então, estudarmos mais um salmo, não é? Do número 15. Muito bem, vamos fazer a leitura, como é nosso bom hábito, e de seguida nós vamos estudar a palavra do Senhor. Amém? Quantos têm sido abençoados com os salmos? É bom, não é? Tem sido bom, graças a Deus. Muito bem, Salmo 15. Vocês já leram este salmo? Hoje? Sim? Bom. O cidadão dos céus, um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Vamos orar, meus amados. Fecha os teus olhos e vamos mais uma vez falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu, Senhor, que és santo, 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 Tu que és justo em todos os teus caminhos, puro, Tu és puro, Senhor, Tu em todos os teus juízos e decretos nós encontramos pureza. Senhor, nós nos queremos aproximar mais uma vez de Ti e nesta noite o fazemos mais uma vez não confiados na nossa integridade, na nossa justiça, Senhor, nem sequer na nossa sinceridade. Nós nos achegamos a Ti unicamente no sangue e na justiça perfeita do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor, temos absoluta convicção que se este culto dependesse da nossa santidade, nenhum sequer que está aqui permaneceria de pé. Senhor, se dependesse da retidão dos nossos motivos, todos seríamos condenados. Mas juntos te bendizemos nesta noite, Senhor, porque há um mediador entre nós e Ti, Jesus Cristo, o justo. Ó Pai bendito, pedimos-te que, pelo Teu Espírito Santo, Tu deixas nesta noite, neste lugar, visita o nosso íntimo, a nossa consciência. Senhor, se necessário for, fere-nos, quebra-nos, se é isso que é preciso. Humilha-nos, se ainda estivermos de pé em nós mesmos, no nosso eu. Senhor, mas não permitas, não nos deixes sair deste texto, deste Salmo 15, sem estarmos em Cristo. Fala-nos, Senhor, mais uma vez nesta noite, como tens feito tantas vezes. Nós, como Teus filhos, Teus servos, queremos Te ouvir. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e todos dizemos amém. Amém. Graças a Deus.
Vamos ficar sentados, meus irmãos. O título do nosso sermão, da nossa mensagem, é dormir à beira do abismo ou a viver no Santo Monte. Onde é que nós nos encontramos? Quando Davi escreve este salmo, Davi olha ao seu redor, multidões e multidões, enchendo, ocupando espaço naquele templo. Gente que dizia que tinha todos a mesma religião. Mas Davi percebe que o templo até podia estar apinhado de gente. Mas nem todos pertenciam ao Senhor. Nada é mais comum, inclusive também nos dias de hoje, das pessoas se apropriarem falsamente do nome de Deus. Alguns até dizem, todos somos filhos de Deus. Muitos dizem que pertencem ao povo de Deus, à Igreja de Deus. E fazem isso alguns de uma forma tão leviana, meus amados irmãos, que eles nem se apercebem do que é que eles estão a dizer e de quem Deus é. Sem perceberem que nada lucram com esse tipo de confissão ou com essa postura hipócrita. Só se enganam eles mesmos, como nós ouvíamos o Levi nos ler já hoje. Ouvem, mas não praticam. Davi faz a pergunta a Deus, não é? Ao olhar para isso, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Davi faz a pergunta a Deus para que os homens ouçam. Os irmãos percebem? Calvino vai dizer: é comum que os homens desejem ter Deus por amigo, sem quererem abandonar o seu pecado. Davi, logo no início deste salmo, ele destrói essa grande ilusão. Ele diz: quem pode habitar na presença do Deus Santo? O Salmo 15 é um salmo de entrada no santuário, como o Salmo 24. Muito provavelmente ele era usado pelos peregrinos quando eles subiam a Sião. A grande pergunta é esta: quem pode estar, viver, permanecer diante de um Deus absolutamente santo? Este salmo é a lei na forma de cântico. É um espelho que mostra também a nossa condição. Retrata claramente o caráter daqueles que já foram alcançados pela graça. E é como se fosse, os irmãos entendem, uma janela onde nós podemos ver esse homem do Salmo 15, que é Cristo. O único que cumpriu este salmo, como qualquer parte das Escrituras, não é verdade? De uma maneira perfeita. A pergunta vai desmontar a falsa segurança em que alguns vivem. Habitar, diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Habitar fala de morar, residir como cidadão, permanecer. Não é uma visita, não é visitar num culto, é vivermos diante de Deus. Morar, a mesma raiz, morar, a palavra é shakan, é a mesma raiz de Shekinah, a presença manifesta de Deus, a Shekinah de Deus. Quem vive, quem permanece na presença de Deus. O Santo Monte Sião, nós vimos isso, não é? Nós chegamos à Nova Jerusalém, não é? Hebreus 12, nós lemos isso. Ou seja, quem é qualificado para viver permanentemente na presença do Deus Santo? Muitos hoje, meus amados, infelizmente, e quando eu estou a dizer muitos, eu estou a tomar
sentido e tendo atenção ao peso da palavra. Muitos hoje, irmãos, eles vivem, eles entram na reunião da igreja, eles participam, mas eles não têm a mínima noção do que é estar na presença de Deus. Se nós fôssemos ler o que Deus recomenda a Moisés em Êxodo 19, eu não sei se nós iremos ler todo, mas eu gostava que tu, em casa, pudesses ler, meus irmãos. Deus diz no versículo 5: agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Porquê, meus amados? Porque Deus é santo e o povo é um povo pecador. Mas o pessoal acha que hoje, bora lá e vamos aí. Versículo 15, disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Versículo 21, o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo, que não traspasse o limite até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor são de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: e o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Porquê, meus amados irmãos? Porquê isso? Porquê todo este cuidado? Porquê? Porquê? O que é que Deus estava a querer ensinar? O que é que Deus estava a querer mostrar, meus amados irmãos? Que Deus é santo. 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 Isaías 6, vocês conhecem, não é? O que é que diz? No ano em que morreu o rei Uzias, não é? Eu vi ao Senhor. E quando Isaías viu, como é que ele ficou? Ele disse: ai de mim. Ai de mim. Amém, meus amados? Apocalipse 21 vai dizer que nada impuro não entrará na Jerusalém celestial. Vocês entendem? A presença de Deus é santa. Quem faz esta pergunta, meus amados irmãos, não é alguém que está adormecido espiritualmente. Tem que ser alguém que está acordado espiritualmente. Os irmãos entendem? Quem está adormecido espiritualmente, ele diz que sente a presença de Deus, ele não interessa a vida que ele leva, mas ele ora, ele canta, ele diz que louva, vocês entendem? Mas ele não se apercebe. Vocês entendem? Ele tem muita emoção, mas zero relação. Ele está adormecido espiritualmente. A maioria das pessoas hoje, meus amados irmãos, que se sentam nos bancos das igrejas, dizem que têm paz, mas não é a paz de Deus, é a paz de quem está a dormir. Quem está adormecido espiritualmente. Os irmãos entendem? Tomás Hudson, ele diz que as pessoas admiram o palácio à distância, mas eles nunca entram pela porta certa.
Muitos olham para o céu como, estou a citar, muitos olham para o céu como quem olha para uma pintura bonita. Eles acham maravilhoso, bonito, lindo falar do céu. Mas eles não suportam a santidade do Deus que habita no céu. Amar, a ideia de céu, não é a mesma coisa que amarmos o Deus que está no céu. Flávio, ele vai dizer que há pessoas que só clamam a Deus no meio das tempestades, no meio da dor. Quando está tudo bem, eles esquecem de Deus. Eles não oram, eles não. Só quando o navio está a afundar é que eles o buscam. Meus amados, quem visita Deus apenas na dor, mas não habita com Ele em santidade, dia após dia, é alguém que ainda não entendeu o Salmo 15. A pergunta que um pregador que nós, e quem estuda no seminário, e eu leio alguns livros dele, Joel Bick, ele vai perguntar acerca deste salmo e deste versículo, ele vai dizer, ele vai nos perguntar isto: tu queres o céu ou queres o Deus do céu? Temos mais o inferno ou o pecado? O que é que tu temos mais? Qual é a tua maior preocupação? Como é que tu vais ser feliz? Ou como é que tu vais viver tranquilo? Ou a tua maior preocupação é como é que tu vais viver diariamente diante de um Deus santo? O que é que nos preocupa? Amém? O Salmo começa logo aqui a mexer um bocado, não é? A abalar aqui um bocado a nossa consciência. Ou não, meus amados irmãos? Ou não? Versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aqui nós não temos como ser salvo. Aqui nós temos como é o salvo. Os irmãos percebem a diferença? Aqui nós não temos como é que nós podemos ser salvos. Aqui nós temos como é que um salvo é. Vive com integridade. Esta palavra é tamim, é usada, por exemplo, em Levítico 1:3 para os sacrifícios sem defeito. Foi usada quando Deus chamou a Abraão. Deus chama a Abraão pela graça, tudo é pela graça, mas o que é que diz a Abraão? Anda na minha presença e sê perfeito, sê íntegro. Em Gênesis 17:1. Quando fala aqui em ser perfeito, não é alguém que não peque, não está a falar de impecabilidade, não é alguém que não peca, que não falha, mas é alguém coerente, alguém sincero, alguém que é ausente de duplicidade. Não é alguém que tem um coração dobre, um coração dividido. Para um crente reformado como nós, meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que a graça não removeu de nós todas as falhas. Mas nós sabemos bem que o que a graça retirou de nós e removeu de nós foi uma hipocrisia confortável. Ou não foi? Ou não foi? Nós não queremos mais ser hipócritas.
Amém? Nós não queremos mais parecer o que não somos. Nós não queremos impressionar ninguém. Amém? Há um exemplo muito interessante. Os irmãos e as irmãs, quando vão aí às compras, ao supermercado, já viram aquelas maçãs todas brilhantes, não é? Aquilo até brilha, eles até põem um produto, não é? Aquilo até brilha, uau, não é? Aquilo por fora, mas depois às vezes vamos abrir e aquilo por dentro está podre. Assim é o religioso na igreja. Por fora, ao domingo, uau, até brilha. Aquilo é polidinho mesmo, é ou não é? Mas por dentro, aquele coração não é tocado por Deus ao tempo. Ao tempo que Deus não mexe naquele coração. Mas ele é polido por fora. Meus amados, Deus não morde a casca. Deus abre a fruta. Percebes isso? Percebes isso? Deus não fica impressionado com o brilho da casca da fruta. Deus abre a fruta. Deus corta a fruta para examinar o interior. Amém? Ele é íntegro, ele é inteiro. Pratica a justiça. Dá a ideia de continuidade, é aquele que está continuamente, paulatinamente, praticando a justiça. Não é a justiça como base para nós sermos salvos, não é nada disso, e vocês sabem disso, acho que nem vale a pena, não é? Mas é o fruto inevitável de quem já foi justificado. Irmãos, entendem? Malaquias não, Miqueias, desculpem. Ele te declarou, Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Tiago. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto. Tiago 2,17. Desculpem, Tiago 2,17. Não é este o versículo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não dá para dizer que temos fé se não houver, não é? Nós, Efésios 2,10, não é? Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Amém? A questão não é, eu sou salvo porque faço. Não, é, eu faço porque eu fui salvo. É isso. Amém, meus amados? Amém? Fala a verdade de coração. Não é apenas dizer a verdade, meus amados. É ser verdadeiro. Talvez esta merece ser repetida, não é? Diz, meu pai quando deu uma frase boa, não é? Diz aquilo, não sei, é isso mesmo. Não é apenas dizer a verdade, é ser verdadeiro.
é de coração, é o centro da vontade, dos afetos, é a nossa mente, é a nossa maneira de pensar. Amém, meus amados? Nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Por isso nós precisamos, não é, de nos deixar conduzir pelo seu Espírito, pela sua palavra. Amém? Para que o nosso coração seja pleno de Deus, que a palavra de Cristo habite abundantemente nos nossos corações e sermos agradecidos por isso. Amém? Adorarmos a Deus em espírito e em verdade, não é? Vocês entendem, meus amados? Não é com o aparato exterior, não é? Vocês entendem? É em espírito, é de dentro, é das entranhas, e em verdade. O hipócrita vê a sua vida como... Vocês já se viram alguma vez a um espelho que está partido? Está tudo partido, já viram, não é? Vê-se a imagem, mas toda aos pedaços, não é? É assim que o hipócrita vê os pecados dele. Tudo fragmentado. Fiz isto aqui, fiz aquilo. Vocês entendem? Alguém que é nascido de novo não vê assim. Alguém que é nascido de novo vê a sua completa e inteira corrupção. Vocês entendem? Não é, eu falhei aqui, pronto, eu aqui não sou tão bom, ainda preciso, não é? Como o mundo pensa, preciso estamos todos a nos aperfeiçoarmos, não. Vocês entendem? A Bíblia não diz que nós temos um problemazinho aqui e outro acolá. Bom, isto é um problema de feitio, isto outro é um problema não sei do quê, o outro vamos... Não, é a nossa... Nosso coração é corrupto completamente. Tu não precisas de melhoras. Vocês entendem? O religioso não, vem tudo aos pecados. Nesta área eu ainda estou um bocadinho... Vocês já tiveram conversas com alguém quando estamos em aconselhamento ou alguma coisa? Pronto, aqui esta área para mim é que é mais... Ele não vê o quadro inteiro da sua corrupção. O seu problema é o seu coração. Quantos não querem, meus amados, pensem lá, que Deus pudesse escrever santidade nas suas atitudes? Mas não querem que Deus coloque santidade na sua consciência. Porque eles só querem impressionar os outros. Eles não querem no coração. Eles querem nos comportamentos. Bom, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para não me chatearem a cabeça? Como é que eu vou fazer para parecer que sou... Como é que eu vou para que ninguém me diga nada? Para que eu cumpra... Você percebe? Não é? Querem que Deus escreva santidade nas suas atitudes. Isto é certo? Não é certo? Mas na consciência... A santidade bíblica começa no interior, meus amados. Antes dela ser visível no exterior. Não é? Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha cá dentro. Amém? E nós não precisamos, claro que todos nós temos que ajudar uns aos outros. Mas, amados, quando nós aprendemos a chegar diante de Deus, pela sua graça, ninguém faz isso porque é melhor que o outro, não é isso que eu estou a dizer. E nós temos, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha alma está doente, o meu coração... Senhor, como é que eu ainda penso isto? Como é que eu ainda dou lugar a esta situação? Como é que estes pensamentos ainda repousam na minha mente? Como é que eu ainda abrigo isso? Como é que eu, no tempo do louvor, ainda estou a pensar em não sei o quê? Como é que eu, no tempo de oração, em vez de estar centrado em Deus, eu estou centrado não sei aonde? Como é que isso ainda acontece? Senhor, ajuda-me. Tem misericórdia de mim. Trabalha na minha consciência, no meu interior. Não é? Amém, meus amados? Spurgeon vai dizer que os santos não mentem nem sequer no esconderijo, no seu coração. Sabem porquê? Porque eles sabem que Deus está ali. É ali mesmo que Deus está. Diz que os santos desprezam significados dúbios. Vocês entendem?
Aquelas pessoas que dizem as coisas e dá sempre para se safar para dois lados. Bom, provavelmente. Vocês entendem? Eu pensei que era assim. Um santo não faz isso. Não vive de subterfúgios, de ambiguidades, daquelas mentiras brancas, vocês entendem? Daquelas mentiras... Bom, isto é uma mentira que não vive disso. De bajulações. Não, meus amados. Algumas perguntas confrontadoras para nós, que nos confrontam, que falam da nossa experiência, da nossa vida. Vocês entendem? Tu abrigas algum pecado no teu coração ainda? Tu ainda és uma pessoa que estás preocupado com o que os irmãos vê, a igreja vê, os outros veem, ou tu estás preocupado com o que Deus vê? E Deus vê tudo. O que é que tu te preocupas ainda? Não é, meus amados? O Salmo 15 trata disso. Diz que é verdade no coração. Não é? Não é quão impressionados os outros ficam comigo ou contigo, meu amado. Não é isso. Não é o que os outros conseguem ver, conseguem decifrar em nós. Não é o que nós não conseguimos disfarçar. É o que Deus vê. É isso. O Espírito Santo tem livre acesso à tua consciência ou isso ainda são áreas que tu tentas blindar na tua vida? Não é? Não é? Versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui no versículo 3, a santidade passa do coração para a boca. Não é? Para os relacionamentos. Não difama. Quer dizer, não é bisbilhoteiro. Não quer saber só de coisas. Não é isso. Não fala mal, não calunia. Tiago, quando o Dani nos pregou, Tiago 3,6 diz que a língua é inflamada pelo inferno. Provérbios 18, 21, ele citou-nos esse versículo, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu gosto de frases de Spurgeon, que ele é profundo, ele é profundamente confrontador. Olhem o que ele vai dizer. Eu estou-me a rir, mas não tem graça. A língua de alguns homens morde mais do que os dentes. A língua não é de aço, mas corta. E as feridas da língua são mais difíceis de sarar do que as do aço. Não é? Cuidado, meus amados. Cuidado. Parkiser, ele diz, não difamar é não inventar ou passar adiante histórias que são injuriosas e que denigrem a reputação da outra pessoa. Percebes? Não difamar é não inventar, mas não é só não inventar, é não passar histórias que são injuriosas e que vão denegrir a reputação do outro. Não é? Como nós vimos lá em Tiago, diz que uma pequena fagulha insignificante é capaz de atear uma floresta inteira. Assim é a nossa língua, meus amados. Uma palavra dita com maldade, pode destruir vidas, meus amados. Como nós ouvíamos, Dani. Vidas, famílias, igrejas. Talvez tu penses assim, ou eu penso assim.
Talvez nós às vezes pensamos assim, bom, eu só falei um bocadinho. Pois, e o que é que esse bocadinho pode fazer? Não é, meus amados? Eu só disse isto, pois. E o que é que só isto pode fazer? Tu já pensaste? Tiago diz que só uma pequenina fagulha. Schwindel, ele vai dizer que antes de passar adiante para outros informações ou comentários sobre outra pessoa, primeiro temos que passar, ele dizia por outra coisa, mas eu pus aqui. Primeiro temos que passar essas informações por 4 portas antifogo, porque no trabalho que eu estou a fazer agora tenho que colocar portas antifogo, e então eu lembrei-me disso. É o fogo não passar para o outro lado. Vocês entendem? Então, as informações e os comentários que chegam até nós, eles precisam passar por estas portas. A porta número 1 que precisa de passar é, se alguém vem falar connosco e isso é confidencial, sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que isso nunca mais é mencionado. Não percebi se tu percebeste. Quer dizer, eu não percebi se tu percebeste, eu não percebi se nós percebemos. Porque eu também me incluo aí. Amém? Alguém vem falar uma coisa contigo e diz, isto é confidencial, olha, não. E sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que isso nunca mais vai ser mencionado pela tua boca. É confidencial. Fica ali. Tem que passar por essa porta. A segunda porta, antifogo, para que o fogo não se espalhe. Percebes isso? Para que o fogo não se espalhe. A porta número 2 que tem que passar é se isso é verdade. Porque às vezes a informação, o comentário, a história que te chega, às vezes, ela precisa de investigação. Antes de tu falares. Não sei se todos percebemos. Percebeste, irmão? Só estas 2 portas antifogo já poupávamos muita chama. Não poupávamos, amados. Às vezes aquilo que nos chega pode carecer alguma investigação. E eu sei isso tão bem, meus amados. Eu sei isso tão bem. Isto. Sim, mas já viste bem? Será que é isso? Será que foi com esse tom? Será que foi isso que quis dizer? Às vezes carece informação. Não é? Às vezes a informação que nos chega, a história que nos é contada, é alguma coisa que é necessária ou não? É a terceira porta, antifogo. Isso é alguma necessidade? Precisamos de falar isso ou não? Há necessidade de falar sobre isso ou não? É necessário isso? Eu não sei se todos nós nos apercebemos, mas palavras demais são inúteis. Percebes? Muita conversa, blá, 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 blá. Isso é inútil. Isso é inútil. Não tem utilidade nenhuma. É necessário voltar a falar isso? É necessário passar isso a outro? Há necessidade disso? A não ser se nós, a nossa... Como é que eu vou dar o termo? Aquela coisa nossa de falar. Não sei se tu tens um nome para isso. Besbolhotice, sei lá. Aquela coisa que a gente tem que falar. E a quarta porta, antifogo.
essa história, essa situação, esse comentário que foi, isso é bondoso? Isso serve para alguma coisa saudável, boa ou não? É que se não serve, se não é bondoso, percebes? Se não transmite saúde, se não restaura, se não edifica, amém? Que o Senhor nos ajude a usarmos estas portas, amém? Diariamente, meus amados. Diz que, segunda parte do versículo, diz que não faz mal ao próximo, não lança injúria contra. Irmãos, a verdadeira piedade nunca se vai esconder atrás da doutrina para nós sermos cruéis para as outras pessoas. Os irmãos entendem? Nós não devemos fazer mal aos outros. Que o Senhor nos ajude. Conseguimos perceber isso? Amém? Amém? Vamos fazer mal aos outros, irmãos. E às vezes nós fazemos mal a quem nós mais amamos. Não podemos fazer mal aos outros. A Bíblia diz, não faz mal ao próximo. Não faças mal ao outro por causa da doutrina que tu acreditas. Não faz mal ao outro. Não, quem quer fazer mal ao outro, quem tem prazer na vingança, e às vezes usa a doutrina só para pisar o outro. Não. O que é que Paulo disse? Se nós fazemos sem amor, é como um metal que só faz barulho, irmão. Só faz ruído, só faz barulho. É um sino rachado, ele toca, faz barulho, mas nunca produz um som puro. Há pessoas que falam muito sobre Deus, mas a sua língua rachada denuncia bem o seu coração. Não denuncia? Elas falam de Deus, mas elas têm ódio naquele coração. Elas querem destruir o outro. Elas querem mal ao outro. Meus amados, não é a nossa eloquência, não é nem sequer o nosso volume de voz religioso. Não é nada disso, meus amados. É a pureza das nossas palavras que revela que se nós fomos alcançados ou não pela graça. A tua língua denuncia mais que tu és do céu ou do inferno? Porque a língua denuncia-nos ou não? Sim ou não? Como é que tu és? Há pessoas que são rapidíssimas para acusar e muitíssimo lentos para confessar. Então não. Para acusar aquilo deve dar. Para confessar os seus pecados. O teu local de trabalho com os teus colegas. Eles são mais curados ou feridos pelas tuas palavras? Na tua casa, no teu lar,
As tuas palavras curam mais quem está à tua volta ou ferem mais quem está à tua volta? Como é que são as tuas palavras? Como é que são as nossas palavras, meus amados irmãos? Como é que são? Em nome da nossa religiosidade e da nossa doutrina. Mas as nossas palavras curam mais ou ferem mais? Como é que elas são? Amém? Alguém dizia, não sei o autor, mas está interessante. Na difamação, assim como no roubo, o receptor é tão culpado como o ladrão. Vocês entendem? O ladrão vai lá roubar e quem recebe as coisas roubadas é tão culpado como o ladrão que rouba. Assim é aquele que fala e aquele que ouve. Aquele que ouve e dá lugar a essas coisas é tão culpado como aquele que fala. Como nós já falámos aqui há um tempo, não é? Se não houvesse quem ouvisse, não havia tanta gente que falava. Irmãos, e todos nós passamos por esta luta. Às vezes é tudo determinado. Bem, eu não vou dar lugar, eu não vou estar a ouvir conversas, eu vou parar com isso, eu não quero. Irmão, mas aquilo é uma coisa, não é? Vem este falar aquilo, vem o outro falar aquilo, vem aquela falar outra e a gente. Irmão, precisamos do Salmo 15. Louva a Deus por este Salmo. Por toda a Bíblia, mas os Salmos têm transformado a nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Diz-me com quem andas, e eu dir-te-ei quem és. Os afetos, as nossas companhias, revelam o nosso coração. É ou não é? Yeah. Sabias isso, meu amado? Os nossos afetos. Para onde é que nós vamos? Com quem é que nós estamos? Percebes? Isso revela o nosso coração. E é tão fácil ver isso na igreja. Tão fácil ver isso na igreja, meus amados. Tão fácil. Tão fácil. Amém? Tão fácil. Amém? Pensa só. Com quem tu tens mais intimidade? Pensa só isso. Isso diz o teu coração. Amém? Isso diz o teu coração. Claro que ao domingo nós reunimos-nos todos, não é? E ainda bem, e graças a Deus reunimos, não é? Mas quando não é, entendam, de obriga, vocês entendem? Com quem é que nós estamos? Com quem é que nós buscamos estar? Com quem é que nós queremos estar? São os nossos afetos, vocês entendem? Gente, amamos-nos todos. Sim, eu sei isso. Eu sei isso. E quando eu digo sim, eu sei isso, não estou a duvidar disso, percebes? Mas as minhas relações, as minhas proximidades, os meus afetos, percebes? Claro que nós amamos-nos todos, irmãos. Não estou por isso nunca em causa. Não ponho em causa isso. Não é isso que eu estou a dizer. Mas com quem é que tu vais estar mais? Com quem é que tu vais falar mais? Isso revela o teu coração. Amém? Aqui no versículo 4 nós entramos neste mundo mesmo, dos afetos, dos valores, dos compromissos. Despreza o réprobo e honra os que temem ao Senhor. Não é um desprezo orgulhoso, irmãos, mas
é uma repulsa ao caráter do ímpio, daquele que não tem Deus, daquele que não é pio, daquele que não é devoto a Deus. Romanos 12:9 diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao... Não dá para amar as duas coisas. Não dá para nós desejarmos as duas coisas. O mal e o bem, o bom e o mal. Vocês entendem? Não dá. Eu gosto. Não pode. É igual a todos. Não dá. Não dá, irmãos, não dá. Salmo 139. Versículo 21 e 22 diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de facto. Amém? Amém, meus amados? Amém, meus amados? Alguém nascido de novo não pode ter um romance com o pecado. Vocês entendem? Ele odeia o pecado. Sabem o que é a ideia do romance? Vocês não pode ter. A gente não pode ter um namoro com o pecado. Vocês entendem? Não podemos, irmãos. Não podemos. Nós não ficamos maravilhados, nós não ficamos impressionados com alguém que vive contra Deus. Não podemos, meus amados. Não, meus amados, não. Nós devemos ser atraídos por aqueles que temem a Deus. Amém? Flávio, ele conta uma história que é o cadáver no banquete. O pecado para o crente é como um cadáver em cima de uma mesa no banquete. Está lá tudo fantástico, mas está um morto lá em cima. Ele até pode se sentar, até pode ter sido convidado, pode até ser atraído pelo banquete que é exposto, mas depois aquilo... Já viram o que é um morto em cima de uma mesa? E a gente, aquilo é nojo, é repugnante. Isso é o que deve fazer o pecado a nós. Vocês entendem? Não importa o que está à volta. Amém? Meu amado, se temos aqui alguém que ainda consegue viver em paz com o pecado, algo está errado na tua vida. Algo está errado na tua vida. Que há dias, acho que foi a Gena que trouxe aí umas coisas, acho que era para pôr lá em casa, não é, Ruth? Um ímã. Vocês já viram um ímã aí na alcatifa? Agarra. Não. Na parede, agarra. Não. Aqui na madeira, agarra. Não. Não tem a mesma natureza. A alcatifa não tem a mesma natureza do ímã. A madeira não tem a mesma natureza. Não atrai. Porque são de naturezas diferentes. Alguém está a entender? Porquê que atrai? Mas porquê que atrai? Não é? Às vezes eu fico aflito quando eu vejo algumas atrações. Mas porquê que atrai? Supostamente, se a natureza é diferente, devia afastar. É assim, meus amados. O crente nascido de novo sente atração espiritual pelos que temem a Deus, pelos que, não é? Pelos pios, pelos devotos a Deus. Ele sente atração por esses. Ele é atraído para o pé desses. Ele quer estar com esses. Não por aqueles que zombam de Deus, que não levam Deus a sério, não é? Porquê? Porquê que é isso, meu amado? Porquê? Por causa da natureza. A natureza foi transformada. Não vale a pena nós estarmos ali com este, aquilo, com aquele, com o outro, e vai, e não faças, e não. Não vale a pena. Ele vai sempre para onde a natureza diz para ir. Quantos já percebemos isso? Quantos já percebemos isso?
Eu tenho na minha secretária as vossas fotografias. E tenho lá corzinhas. Alguns de vocês já mudaram de cor. Às vezes vocês mudam de cor sem vocês saberem. E às vezes sabe o que é que faz vocês mudarem de cor? Sou eu a perceber as vossas atrações. Porque não vale a pena estar a ensinar comportamentos. É o coração. É a natureza. Quem é que são os teus heróis? Quem são? Quem são? Quem é que tu admiras? Quem é que tu admiras? Espero que seja a mim, que eu sou fantástico. Eu já ouvi algumas pessoas dizer-me: Domingos, tu és um exemplo, Domingos. Eu não tenho a mania disso porque eu preciso ser um exemplo e o Senhor tenha misericórdia de mim. Vocês entendem? Mas às vezes os que mais me dizem que tu és um exemplo é o que eu vejo imitarem menos. Quem é que tu imitas? O que é que te atrai? Isto diz muito sobre a nossa alma, irmãos. Mesmo que jure com dano próprio, não se retrata, não volta atrás, não é? Isto trata de fidelidade mesmo quando a verdade dói, não é? Mesmo quando a verdade custa caro. Eclesiastes capítulo 5. Versículos 4 e 5. O que é que diz? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de quê? Tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Agora é que vai ser, Senhor. Agora vai ser. Senhor, agora vai ser. Estava mesmo aqui entalado, tu deste-me livramento, Senhor. Tu, agora vai ser, Senhor. É? É? Agora eu nunca mais vou dar ouvidos. Nunca mais, Senhor, nunca mais. Tu sabes, Deus, eu nunca mais vou dar ouvidos. Não é? É ou não é? Passou o 2023, depois veio o 2024, estamos no 2025 e eu já estou a ver que tu estás a fazer o mesmo para o 2026. Agora vê Deus. Nunca mais vou, nunca mais. Lembra-se? O que não é por fé é pecado. Se não estás em Deus, se não estás a fazer a vontade de Deus, se não estás convicto que isso é a vontade de Deus, foi isto que tu disseste de Deus, não querias mais. Então não faças. Não voltes a fazer, mesmo que isso te pareça que é bom, mesmo que isso te pareça que te vai safar, mesmo que isso te pareça que te vai dar muito prazer, mesmo que tenhas toda a gente da volta a aplaudir, a dizer faz isso, que isso é que deve ser feito. Não faças. Tu disseste isso a Deus. Tu comprometeste. Quando estavas aflito, quando estavas aflita. Lembras-te? Nunca mais quero fazer as coisas da minha maneira, Senhor. Nunca mais quero. Mais vale não votares do que votares e não cumprires, porque Deus não tem prazer em tolos, gente tola. É ou não é? Então imagina, tu dizes alguma coisa a alguém e depois é como se não dissesses. Digo, Jana, olha, podes, e depois, olha, afinal não pode. Não pode contar comigo. Não, Jana, podes. Irmãos, há coisas que nós dizemos aos outros, podes contar comigo para tudo. A sério?
Cuidado, porque tu fizeste um voto e estás a dizer ao outro, podes contar comigo para tudo. Primeira vez que o outro precisa, tu dizes, não posso. Isso é o que nós somos, irmãos. Nunca mais vou fazer. Nunca mais. Senhor, Senhor, eu pensava que desta vez isto estava tão... Mas tu livraste-me, Senhor. Nunca mais. E Deus diz, a sério? Mateus 5,37, seja o vosso sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Quem te conhece, quem lida contigo diariamente, tu és o sim, sim ou o nim? É que a Bíblia diz sim, sim. Não é? Irmãos, a igreja é como um exército. E nós somos como soldados. E o soldado que é fiel, irmãos, mesmo ferido, mesmo com dores, ele permanece. Porque o compromisso está acima do que dói. Não percebi. Se tu percebeste. O compromisso está acima do que dói. Tu comprometeste quando não doía. Ok. Tudo bem. Mas não deixes que a dor altere o teu compromisso. Porque o compromisso está acima da dor. Amém? O hipócrita obedece, cumpre quando é confortável. Alguém nascido de novo, alguém regenerado, alguém que tem uma nova natureza, obedece, mantém a palavra, mesmo quando dói. Meu querido, a obediência sem custo é fácil. E Deus quer te provar isso todos os dias. Ou não? Ou não? Deus é especialista nisso. Em provar isso, em pôr-te à prova dia após dia. A obediência que permanece mesmo quando dói, mesmo quando somos prejudicados, essa é a evidência de graça verdadeira, genuína, bíblica na tua vida. Amém? 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 Amém, meus amados? Mesmo quando dói, mesmo quando te custa. Amém? Às vezes dói. E dói muito. E tu sabes o que eu estou a falar. Às vezes dói tanto. Mas não deixes que a dor anule o teu compromisso. Porque Deus não se agrada de tolos. Nós achamos que Deus fica impressionado naquele momento nosso que nós estamos. E estamos a ser sinceros. E estamos. Naquele momento nós estamos sem cera. Mas nós somos como os nossos ouvidos. Ganham cera todos os dias. Tens de tirar a cera. Tens que ser lavado, tens que... um banho. Amém? São uns cotonetes, sei lá. Faz uns cotonetes de versículos bíblicos. Amém? Percebes o que estamos a falar, meu querido? Amém, meus amados? Amém? Bom, vamos lá. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Também precisamos ser santos na nossa vida económica.
A fé verdadeira mexe com o nosso bolso, ou não? Com os nossos negócios, com a nossa ética profissional. Êxodo 22, 25, depois podes ler, diz para não explorar o pobre com juros abusivos. Amós 2, 6 e 7 diz que o injusto vende o justo por prata, não é? Só pensa em dinheiro, só pensa em vantagens. Êxodo 23, 7 e 8, Deuteronômio 16, 19, 27, 25. Tens 2 pesos? Tens, não é? Um para comprar. Qual é o peso? Só compro se for vantajoso para mim. E para vender? Também só vendo se for vantajoso. É ou não é? Só vantagem. Alguém disse esta frase, não é minha. Há pessoas que oram com a Bíblia aberta, mas negociam com a consciência fechada. É. Sempre vantagem. Não é? Sempre vantagem. Sempre. Sempre vantagem. É ou não é? Como é que tu és? Deixa-me testemunhar-te uma coisa. Deus é melhor do que a vantagem. Eu sei isso por experiência na minha vida. Vale o que vale. Mas eu sei na minha vida que Deus é melhor do que vantagem. É melhor do que eu ganhar sempre. É melhor do que eu nunca perder. Deus é melhor do que isso. Deus é melhor do que isso. Amém? Amém, meus amados? E eu não sou aquela coisa, eu sou péssima. Sou péssimo. Não estou a dizer isto porque eu me acho. Estou a dizer isto porque a graça de Deus é muito boa, meus amados. Oh, maravilhosa graça. Maravilhosa graça que nos leva a não termos sempre vantagem ou a nunca querermos perder. Porque perder custa, irmãos. Perder custa. Perder custa. Ou não custa. Só não custa se tu não perdes. Mas a graça é melhor. Nunca troques a vantagem pela graça. Às vezes no meu trabalho, irmãos, às vezes há situações que eu tenho prejuízos grandes. E sabes às vezes qual é a minha vontade? É eu ter sempre vantagem. E às vezes eu até digo, não pode ser. Agora desta vez, não pode ser. Eu não posso ficar. Mas depois vem a graça. Depois vem a graça. E eu tenho percebido que a graça é melhor do que a vantagem. A graça é melhor do que a vantagem. Fizeste? Tens. Não sei o quê? Tem. Não é? E às vezes a coisa é... Às vezes tenho mesmo vontade. Não pode ser. Não pode continuar. Mas sabes, a graça é melhor do que a vantagem. Nunca queres perder, não é? Tu nunca queres perder, pois não? Aprende. Aprende. Aprende a orar com a Bíblia aberta, a orar a Bíblia, mas com a consciência aberta também. E com a consciência de acordo com a palavra. E dessa maneira. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Algumas pessoas às vezes ficam... Então, mas como é que... A graça.
A graça. Há muitos que até são capazes de tirar. O Hudson diz que há muitos que conseguem expulsar os ídolos da sala. Vocês entendem? As pessoas tinham bonecos, ídolos, né, na sala, né? Os crucifixos, os santos, né? Eles tiram os ídolos todos da sala, tiram os ídolos todos, né? Sala, as paredes ficam limpas. Mas há um maior do que todos aqueles no cofre lá do quarto. Sabem qual é? O dinheiro. Ou a conta no banco. Quantos euros estão lá? E se eu agora perder? A gente consegue tirar os ídolos todos. Mas tem um escondido. O maior deles todos escondido. Meu querido, se Cristo não governa a tua forma de ganhar, de gastar, de lidares com o dinheiro, deixa-me dizer-te uma coisa, sinceramente. Ele ainda não governa completamente o teu coração. Não governa, não. Amém? Ele governa a tua forma de ganhar? Governa? O teu ganho é em Cristo? O que tu gastas? A maneira como tu lidas? Última parte, e terminamos, parte B do versículo 5. Quem deste modo procede não será jamais abalado. E talvez tu penses, uau, sempre. Não. Não ser abalado não quer dizer que às vezes não fraquejamos. Fraquejamos às vezes. Não quer dizer que nunca choramos. Choramos às vezes. Que nunca somos abalados exteriormente. Não. O que o salmista quer dizer, o que Davi quer dizer, é que Deus nos vai suster até ao fim. Salmo 112, 6 diz, jamais será abalado. João 10, 28 diz, ninguém os arrebatará da minha mão. Romanos 8, 30, aos que chamou, também predestinou, aos, não? Uma cadeia incrível. Filipenses 1, 6, que promessa, aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la até aquele dia, não é? É ou não é? Se Deus começou, Deus vai terminar. Não é? Nós já andamos todos errados, não andamos? Não andamos, meus amados. E ainda erramos ou não erramos. Este domingo estava a falar com alguém aqui na igreja e estava a perguntar, então, e essa pessoa estava-me a dizer, bem, eu vou à igreja católica e venho aqui. Ainda não decidi bem onde é que eu... E aquilo foi um baque para mim. Noutra altura eu tinha ido à igreja católica. O que eu disse foi, olha, se Deus começou uma obra na tua vida, eu sei que Ele a vai terminar. Eu sei que não faz sentido. Mas eu também sei que tu não vês nada e que tu estás cego. Eu não disse isso, eu pensei. A obra, se Deus começou, eu disse. Agora o resto eu só pensei. Disse, cego completamente. Completamente. Não é? Vou dizer que a Igreja Católica é errada. Ele não vai perceber nada do que é errado. Não é? Precisamos continuar a anunciar o Evangelho, orar para que o Senhor tenha misericórdia.
Tenha misericórdia de outros que poderiam, neste tempo, ter ensinado de maneira diferente, ter posto outras coisas lá. Não é? Orar pela família, pela gente próxima, para que seja luz e ajude. Mas naquele momento dizer, noutra altura dizer, noutra altura eu ia. Disse, não vou fazer isso. Porque está cego. Está cego. Entendeu? Meus amados, há sempre duas casas. A que está sob a rocha e a que está sob a areia. Aquele que pratica, aquele que é evidências da graça. E as tempestades vão dizer onde é que a casa está. Que tipo de casa é? Está na rocha ou está na areia? O problema não é o vento, não é as tempestades. Vocês entendem? É o fundamento. É ou não é? O que vai fazer a diferença é o fundamento. O verdadeiro crente é sacudido. E porquê é que não é destruído? É abanado, é abalado, não é? Porquê é que não é destruído? Porque ele é melhor que o outro? Não, irmãos. Porque ele está firmado em Cristo. Porque é Cristo que é a sua rocha. É Cristo que o firma. Amém, meus amados? Sabem qual é o problema do Salmo 15? Já percebeste qual é, não percebeste? É que nenhum de nós o cumpre. Não é? Todos nós nos desviamos. O Salmo 15 não foi feito para alimentar o nosso orgulho, para a gente sair daqui, né? Uau! Não foi para isso. Não foi para que nós conseguíssemos manter a mínima ideia de autojustiça. O Salmo 15 é a lei que nós aprendemos, aquela lei que nos ensina, a lei pedagógica, a lei que nos entrega a quem? Que nos empurra para onde? Para Cristo. Este é o Salmo 15. Para onde é que nós vamos lendo o Salmo 15? Qual é o de nós que cumpre isto? Por isso que a graça não retira as nossas falhas. A graça leva-nos a não sermos hipócritas, a sermos coerentes, a sermos inteiros. O Salmo 15 revela o nosso pecado, não é? Humilha-nos. Mas se tu és nascido de novo, tu não sais daqui arruinado. Tu sais daqui de certeza, mais perto de Cristo. Porque Cristo é o único que cumpriu o Salmo 15. Ele é a integridade perfeita, a justiça perfeita, a verdade perfeita, a fidelidade perfeita. Não é? Segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele, em Hebreus 9:12, diz que ele entrou no Santo dos Santos pelo seu próprio sangue. Nós só entramos pelo dele. Ele diz em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jacó viu aquela escada que apontava para o céu, lembras-te? Quando Jacó tem aquele sonho, ele é essa escada. Ele desce do céu até nós e ele nos leva para lá, não é? Para o Santo Monte. Lembras-te com o povo do Egito? O que é que marcou a diferença? Diz-me lá. Foi a moralidade do povo de Israel. Foi os israelitas. Foi o que marcou. Este pessoal é a mesma maneira. Foi a emoção do povo. Eles emocionavam-se muito. Eu estou a sentir. Foi a sinceridade. O que é que marcou a diferença? Diz-me lá.
Porque é que quando o anjo da morte passou, eles não morreram como todos os outros? O que é que marcou a diferença? Sabes o que é que marcou a diferença? O sangue. O sangue nas portas. Assim também vai ser no juízo final. A questão não é se tu foste melhor que os outros. A questão é se há sangue do Cordeiro em ti e em mim. Isso é que vai fazer toda a diferença. Amém? Vamos fazer aqui um autoexame final e vamos terminar. Alguém pintou um quadro de um homem a dormir profundamente à beira de um precipício. Um passo a mais, uma pequena escorregadela, ele cairia de lá. Debaixo dele não havia chão, havia juízo, inferno e havia Deus como juiz. Mas ele dormia. Porquê? Porque a consciência dele estava anestesiada. O pecado escondido na vida dele embriagava-o. E a sua religião superficial, nada profunda, religião de comportamentos, percebes? Como Davi via aquela multidão de gente indo ao templo, peregrinando, dizendo que era do povo de Deus, que era israelita, mas não havia características nenhumas na vida dele. E aquilo incomodado diz: quem, Senhor? Quem habitará? Quem morará? Assim era ele. Este é o retrato do religioso que não nasceu de novo. Do membro de igreja que nunca se converteu. Do crente que não foi regenerado. A pergunta para nós é: tu estás acordado espiritualmente? Ou a dormir à beira do abismo? Porque a religião adormece-nos. Se tu nunca foste quebrado pelo pecado, já uma vez te foste quebrado? Já uma vez choraste por causa dos teus pecados? Se isso nunca aconteceu, cuidado. Cuidado. Tu nunca temeste de uma maneira séria a santidade de Deus? Cuidado. Tu nunca correste desesperadamente para Cristo? Cuidado. Segundo Watson, tu não estás em paz com Deus. Tu estás simplesmente a dormir no lugar mais perigoso do universo. Preste atenção, meu amado. Tu estás simplesmente a dormir no lugar mais perigoso do universo. Este Salmo 15, e Cristo é o cumpridor do Salmo 15, mas Ele não é só o cumpridor do Salmo 15. Cristo é aquele que está aqui nesta noite para te acordar. Ele não apenas nos acorda, Ele quer-te arrancar da beira do abismo. Ele não quer ser apenas um alerta para ti. Ele salva, Ele é Salvador. Ele não apenas te mostra a lei, Ele cumpriu a lei no teu lugar. Amém, meu querido? Cuidado. Nunca choraste pelo pecado? Nunca correram lágrimas pelo teu rosto, pelo pecado? Tu estás na igreja, tu nunca choras pelos teus pecados? O teu tempo com Deus, tu nunca choras? Nunca choraste? Nunca correste para Cristo? Nunca estiveste aflito ao ponto de dizer: Senhor! Nunca? Cuidado.
Talvez tu nunca pensaste seriamente acerca da santidade de Deus. Cuidado, isso é um lugar perigoso. Essa paz não é a paz de Deus. Isso é uma dormência espiritual. Porque ouves, tu podes achar que és. Amém, meus queridos? Vamos orar.